Olá, bem-vindos e bem-vindas ao curso Começar a Escrever Contos. Dessa vez, nosso módulo 4, Miscelânea, onde eu vou falar várias coisas sobre revisão, edição e estilo. Dicas para você melhorar a sua escrita. Hoje nós vamos conversar sobre A Arma de Tchekov e Deus Ex Machina. Dois conceitos que são bem úteis de se ter consciência e de se saber utilizar no ato de se contar histórias. Se vocês nunca ouviram falar de nenhum desses dois conceitos, eu vou começar pela Arma de Tchekov. Ela recebe esse nome porque foi um conceito criado pelo contista, muito famoso, Anton Tchekov, que eu já citei e está na nossa bibliografia de autores que você precisa ler se você vai dominar aí a arte de escrever contos, ou pelo menos começar a se aventurar na arte de escrever contos, você tem que ler o Tchekov. Mas a arma de Tchekov basicamente vai dizer o quê? O Tchekov dizia que se você descrever uma arma na sala, aquela arma precisa atirar até o final da narrativa. E o que é que isso quer dizer, especificamente? Basicamente quer dizer que se você destaca um elemento, se você mostra pra gente um elemento dentro da narrativa, se você se dá o trabalho de construir uma descrição dentro da narrativa, dentro do início da narrativa, especialmente ali no primeiro ato, é muito importante que aquele elemento que foi descrito sirva de alguma forma para que a narrativa se solucione, ou se resolva, ou pelo menos que ele contribua e apareça de alguma forma. Ora, a gente veio falando aqui o curso inteiro sobre como o conto é uma narrativa contida, limitada, curta. Ou seja, você não pode estar desperdiçando descrição, desperdiçando palavras com objetos que não servem a nada à narrativa. E por que eu escolhi falar desse conceito junto com o conceito de Deus Ex Machina? O Deus Ex Machina ele é um conceito bem antigo, ele vem da dramaturgia grega. E Deus Ex Machina basicamente significa Deus, uma divindade saída da máquina. E isso, na verdade, para o teatro grego, era onde as narrativas se resolviam quando, por alguma razão, uma das divindades do panteão grego intervia e solucionava o problema da narrativa. Sendo que, muitas vezes, essa divindade sequer tinha sido apresentada à história. Ela não fazia parte da história, ela não estava ali, mas ela era uma divindade, obviamente, do conhecimento popular, e quando os personagens se viam ali no clímax da narrativa, no auge do problema, numa situação insolúvel, aparecia um deus, extremamente poderoso, e ele solucionava a história para os personagens. E funcionava dentro do ambiente da dramaturgia grega, mas hoje em dia o Deus Ex Machina ele é bem mal visto. E o Deus Ex Machina ele surge justamente por você não fazer a arma de Tchekov, que basicamente é apresentar o elemento que vai servir ou solucionar a narrativa no início dela. Então, de certa forma, você tem que fazer um casamento do conceito de arma de Tchekov com o conceito de Deus Ex Machina para que você não incorra em problemas no ato de construir a sua história, que são justamente esses problemas que você coloca os personagens ou cria uma situação tão insolúvel, uma situação onde os personagens não vão escapar e você quer narrativamente que eles escapem do problema, que você tem que tirar uma solução mágica ou criando um elemento, ou criando no caso, por exemplo, nas narrativas gregas vinha-se a divindade, mas você pode criar um elemento sobrenatural, um elemento mágico, qualquer coisa do tipo. Ou, por exemplo, trazendo um personagem, um novo personagem que surge dentro da história e salva o dia, e salva todo mundo ali, resolve o problema. Ou, por exemplo, um objeto que aparece e surge do nada e um personagem tinha um objeto escondido com ele que nunca foi mostrado na história e ele usa esse objeto para solucionar ali o problema da narrativa. Então, a verdade é que quando você cria e você soluciona a sua narrativa dessa forma, você cria um gosto muito ruim para o seu leitor, que basicamente tudo que foi contado e construído, talvez as habilidades, os conhecimentos que os personagens foram adquirindo e que o próprio leitor foi adquirindo no decorrer da narrativa, não serviam para nada para resolver a narrativa no final. Precisava que algo que estava fora da narrativa, fora do conhecimento e do controle dos personagens e da gente como leitor, surgir para que a narrativa se resolva. Apresente as coisas, estabeleça bem os elementos que você precisa para construir e contar a sua história. Se você tem um objeto, seja uma arma, como é o caso do Tchekov, ou uma mesa, ou uma garrafa, mas que aquilo vai ser importante em algum momento da narrativa, estabeleça isso durante o primeiro ato. Tanto para que não se torne um Deus Ex Machina, ou seja,
um elemento que vai surgir do nada para poder resolver a situação, e também serve para não dê atenção para coisas que você não vai utilizar. Não gaste descrição, não chame a atenção do seu leitor para coisas que não vão funcionar. E aqui eu digo que tem uma exceção. Existe um tipo de narrativa que são as narrativas de mistério e de investigação. Essas narrativas, elas costumam utilizar falsas armas de Chekhov. Ou seja, você planta pistas falsas, tanto para confundir os personagens como para confundir os leitores. Então, você de certa forma apresenta vários elementos, não apenas um, e alguns desses elementos são becos sem saída. Mas observe como existe uma diferença clara. Você está apresentando vários elementos e alguns desses elementos não vão funcionar, né? E alguns desses elementos vão ser testados e o personagem vai bater num beco sem saída, vai bater num caminho morto. Mas isso serve ao tipo de narrativa que você está querendo contar. Isso serve para fortalecer e melhorar o mistério da narrativa. Então, na verdade, o que você está fazendo é utilizar a arma de Chekhov, mas a fins de desvirtuá-lo, né? A fim de confundir. Então, você está transformando a ferramenta em um outro uso, né? Você, na realidade, está convertendo o uso daquela ferramenta narrativa para favorecer o tipo de história que você está querendo contar. Esse tipo de artifício ele já foi mais comum na narrativa, especialmente o uso do Deus Ex Machina, né? De solucionar a narrativa ali de uma maneira meio gratuita. Mas, recentemente, os autores têm evitado isso, especialmente porque esse conceito, né, o conceito do Deus Ex Machina, ele ficou muito popular, então as pessoas passaram a perceber e se incomodar com esse tipo de coisa. Então a verdade é que eu vou listar para vocês aqui embaixo tanto bons usos da arma de Chekhov, quanto, né, outras narrativas que se utilizam de Deus Ex Machinas para solucionar. Uma das formas interessantes de você utilizar o Deus Ex Machina, por exemplo, dentro de uma narrativa, é quando ela não soluciona completamente a narrativa. Ou seja, você traz ali um elemento que vai resolver parcialmente o problema, ou pelo menos solucionar uma parte do problema. Um exemplo que eu gosto de dar, as pessoas utilizam de uma maneira errônea como Deus Ex Machina, que é as águias no Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, se vocês não leram o livro, né, um livro de fantasia muito famoso, por sinal, Deus Ex Machina, né, vai ser algo que vai acontecer muito na literatura de gênero, né, tanto na fantasia, como na ficção científica, como no horror. No caso, O Senhor dos Anéis é uma das obras máximas da fantasia, né, super famosa, e os filmes, então se você não viu, procure ver, porque é uma obra muito influente. Mas as águias, né, elas são utilizadas num determinado momento da narrativa, exatamente no fim do terceiro ato, para salvar o Frodo e o Sam, né? E as pessoas consideram isso um Deus Ex Machina. Só que o problema é que a narrativa do Senhor dos Anéis ela não gira em torno do Sam e do Frodo ficarem vivos. Ela gira em torno do Frodo e do Sam destruírem ou não o anel. E naquele momento da narrativa, o problema, que é o mal encarnado na figura do anel, já foi destruído. Ou seja, o problema da narrativa inteira, ele foi resolvido. Uma coisa que ele... Aí, no caso, as águias entram e ela resolve parcialmente. Ou seja, você usa ali um elemento que, de certa forma, já estava até estabelecido na narrativa, porque a águia aparece em um outro momento resgatando o Gandalf, e elas resgatam o Frodo e o Sam. Seria um Deus Ex Machina se eles subissem na águia, voassem até o vulcão e jogassem o anel de lá. Isso seria você resolvendo o problema através de um Deus Ex Machina. Então, eu trago esse exemplo porque ele é costumeiramente usado, né? No fim das contas, os problemas reais da narrativa não foram resolvidos. Então o Deus Ex Machina, quando ele aparece, de certa forma, para resolver um pequeno detalhe da trama ou um pequeno problema e não a narrativa inteira, né? Não a problemática inteira, então eu vou deixar para vocês aqui, tanto em filmes como na literatura, quanto em seriados, exemplos de arma de Chekhov e de Deus Ex Machina, para que a gente não fique também prolongando o vídeo só com um exemplo desnecessário. Vai estar tudo dentro da nossa apostila e do nosso material complementar para que vocês possam verificar com calma. E uma outra sugestão que eu dou para vocês como exercício é tentem ficar atentos agora a esses dois conceitos quando vocês forem assistir filmes e séries e ler livros, né? Normalmente é uma ferramenta bem utilizada, especialmente a arma de Chekhov, né? Quando o autor ele dá um destaque, dá uma atenção. No cinema isso é muito utilizado, por exemplo, com a fotografia marcando um ponto, né? Ela para ali num objeto, numa determinada coisa, e aquilo de alguma forma vai servir à narrativa. Então fiquem atentos a esses pequenos detalhes, porque é justamente uma ferramenta de narrativa sendo utilizada, né? Chamando a sua atenção, a atenção do leitor,
para uma coisa que merece ser destacada, porque vai ser útil e vai precisar na narrativa. Então, exercitem esse olhar do escritor, que é de começar a perceber os elementos não mais como um mero espectador, e sim como alguém que conta a história. Porque todas essas ferramentas e todos esses detalhes, eles normalmente estão ali nas narrativas. Muitas vezes de maneira discreta, porque o bom autor ele não deixa, né, que isso salte aos olhos, mas estão presentes. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Continuem aqui estudando com o material complementar. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente se vê na live, a gente se vê na próxima e tchau!